Mas como eu disse, domingo passado não teve palavra. E a gente estava numa sequência. Nós estávamos falando sobre a sociedade dos últimos dias. Usando 2 Timóteo, capítulo de número 3, onde Paulo fala que nos últimos dias seriam dias difíceis, seriam dias terríveis, dias selvagens. E nós falamos que os últimos dias são esses dias que nós estamos vivendo, que antecedem a volta de Jesus. Paulo diz que seriam dias difíceis. Irmãos, às vezes a gente fala coisas aqui, não é para assustar, mas é para exemplificar e mostrar para você que é real o que nós estamos pregando. Essa semana uma mãe matou o seu filho, eu não lembro se é um menino ou uma menina de 3 anos. Matou. E sabe o que? Quando prenderam ela disse que o Bob Esponja, eles estavam assistindo um desenho, o menino, a criança, estava assistindo o desenho do Bob Esponja, e a mãe falou assim, o Bob Esponja falou que se eu não matasse o meu filho, ele ia me matar. E a mãe foi e matou a criança. Isso está acontecendo nos nossos dias. Se você assiste os noticiários, você ouve coisas horrendas, coisas horríveis. A Melissa começou a estudar essa semana e ela chegou falando das coisas que ela ouviu das amigas. E nós falamos para ela, Melissa, 2 anos que a escola ficou praticamente parada. Você percebeu como essas meninas mudaram a cabeça? Então, queridos, nós estamos vivendo os últimos dias. E nós falamos sobre isso e começamos a falar das 24, 25 características da sociedade dos últimos dias. Egoístas, avarentos, amantes de si mesmo, idólatras, desobedientes. A lista é enorme. E a gente falou sobre 14, se não me engano, e eu ia falar sobre as 10. Mas domingo passado, que a gente ia falar do restante, virou aquela muvuca no culto, e a gente não conseguiu falar. E hoje eu pensei, Senhor, eu falo, mas eu estou sentindo no meu coração que eu preciso já dar para você algumas doses de remédio. A gente estava apresentando as doenças, mas eu já preciso de alguma forma aplicar para você algumas doses de remédio, porque o Senhor começou a falar comigo e com a Neide esses dias sobre algo que está dentro do assunto. Então eu propus o quê? Eu vou gravar um vídeo em casa mesmo, falando sobre o resto daquelas características da sociedade dos últimos dias. Aí a gente vai falar também com mais calma. E hoje eu já quero dar para você um pouco de remédio. Porque, irmãos, quando nós lemos o texto de 2 Timóteo, alguma coisa daquela lista está nos nossos corações. Vamos ler a lista? Porque senão você vai achar que você está um chuchuzinho e você não está. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo de número 3, versos 2 até o verso de número 9. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versos de 2 a 9. Vai estar ali no telão. Quais serão as características dos homens da sociedade da última geração, a nossa geração? Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também.
São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Então tem uma lista aí, irmãos, uma lista de características do coração das pessoas nos últimos dias. Essa semana que passou, eu não me lembro se foi em Guarulhos, mas uma policial foi morta, porque dois rapazes foram assaltar, e ela sacou o revólver, e na troca de tiro ela acabou sendo atingida e socorrida e morreu, e um menino de 15 anos, foi o que levou um tiro na perna, estava detido porque procurou hospital e provavelmente vai para a Fundação Casa. 15 anos. Aí eu fiquei pensando, será que o pai e a mãe desse menino, de repente, sabe a vida que o menino está levando? 15 anos, saiu para roubar e matou uma policial. Matou uma pessoa. Agora, o que é interessante, irmãos, é que ninguém saiu em defesa da família da policial. Mas se a policial tivesse matado aquele menino de 15 anos, ia estar mó alarido. Porque nós falamos sobre isso. A sociedade dos últimos dias vai validar o que é errado e vai reprovar o que é certo. Eu não estou dizendo que matar é certo, mas as coisas estão invertidas. Cada vez mais parece que nós estamos sendo empurrados para dentro das nossas casas e o mal está tendo liberdade para ficar na rua e fazer o que quer. É a característica da sociedade dos últimos dias. Mas isso que nós estamos vendo está refletindo o que está no coração das pessoas. Agora, como eu disse, enquanto está lá fora no mundo é uma coisa. O problema é quando está dentro da igreja. O problema é quando a gente vê dentro da igreja a avareza, crentes egoístas, amantes de si mesmos, presunçosos, irreconciliáveis, desobedientes. Quando você vê de repente a desobediência dentro da casa de Deus, hoje já não se respeita mais líderes, hoje já não se respeita mais uma autoridade, hoje de repente o seu filho entra dentro de uma sala de aula e ele bate boca com o professor como se ele estivesse batendo boca com um amigo de rua. E ele sai de lá e ele de repente entra dentro da sua casa e vai bater boca com você. Ele vai dar a você o mesmo tratamento que ele tem com os amigos. Os papéis estão invertidos. A sociedade está ficando invertida. Mas nós precisamos ser diferentes. Olha o que Paulo disse para Timóteo, no versículo de número 14, eu quero ler só a primeira parte. 2 Timóteo 3,14. Essa versão diz assim: quanto a você, porém. A minha versão diz assim: tu, porém. É a mesma coisa, é até o tema dessa mensagem. O que Paulo está dizendo? Enquanto lá fora, ou enquanto outras pessoas estiverem com várias características dessa lista, você tem que estar diferente. Você tem que ser diferente. E ele está falando a mesma coisa para nós. Irmãos, você pode conhecer irmãos em Cristo, que são egoístas, que são avarentos. Você tem que ser diferente. Você, filho que está aqui, seus amigos lá na escola, até crentes, podem ser desobedientes a pais e mães. Você tem que ser obediente.
Obrigado pelos aleluias, glória a Deus. Paulo está querendo dizer assim, Timóteo, nos últimos dias as coisas vão ficar feias, você vai ver essas características, mas eu tenho responsabilidade sobre você vai ter que ter uma atitude diferente. E eu quero dizer para você nessa noite, você precisa ter uma atitude diferente. Não importa se lá na empresa onde você trabalha, todo mundo é crente, o pessoal dá um Pelé, o cafezinho que é de 15 minutos faz de 60 minutos. Não importa se você, igual eu trabalhei numa empresa e tinha um irmão crente, que não usava bermuda. Ele falava assim, um dia ele chegou para mim e falou, você usa bermuda? Eu falei, eu uso. Ele falou assim, você não é de Deus não. Aí, ó, o Carlão não é de Deus não, está de bermuda. Que isso, irmão, cobre essas pernas aí. E aí ele bateu boca comigo, porque eu falei que usava bermuda. E sabe o que ele fez um dia, Carlão? Um dia eu estou vendo ele lá no estoque, e tá que soca, a empresa que eu trabalhava, ela fabricava chinelo. E tá que ele soca chinelo debaixo da barra, da calça. Aí eu falei, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou garantindo aí um aumento no salário, que eu tenho umas encomendas para entregar, Luiz. Eu falei, você está roubando chinelo? Aí ele falou, não estou roubando. Eu falei, não, você está roubando. O encarregado te deu, não, mas a gente ganha pouco. Eu falei assim, então quer dizer que quem usa bermuda não vai para o céu, mas quem rouba vai. Aí ele... Não, mas você tem que entender. Eu falei, não, tem que entender o seguinte, que a palavra de Deus diz que os ladrões não vão herdar o reino. Mas não tem lugar nenhum que quem usa bermuda não vai herdar. E era irmão. Então, irmãos, o que a gente precisa entender? Agora, por que ele era irmão e roubava chinelo, eu não ia roubar. Não é porque tem alguém que professa a fé e está fazendo algo errado que você tem que fazer. Paulo está dizendo, você pode estar vendo a sociedade assim, você, porém, a sua atitude tem que ser diferente. Olha para o irmão que está aí do seu lado, diga para ele assim, a sua atitude tem que ser diferente. Irmãos, a igreja foi chamada a ser luz. Eu e você fomos chamados a ser luz, e não trevas. Nós somos chamados a resplandecer. Só que Deus começou a ministrar uma coisa no meu coração. E é o que eu quero compartilhar com você. Irmãos, existe um princípio que rege toda a Bíblia. Fala para o seu irmão assim, o princípio da semente. E todas essas características que a gente leu aí, são plantas, são árvores, que estão no coração das pessoas, e estão produzindo frutos. Mas tudo começou com uma semente. Guarda isso. E eu quero ler agora com você, Mateus capítulo de número 13, verso de número 22. Aleluia. Mateus 13, 22. Diz assim, e o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não produz fruto. Irmãos, esse versículo está dentro da parábola do semeador. Uma parábola que até não crentes conhecem. Agora, o que essa parábola mostra? Primeiro, o coração humano é comparado a uma terra, a um jardim. Fala assim, o meu coração é uma terra, é um jardim. Fala para a pessoa que está do seu lado, o seu coração é uma terra, é um jardim. E aí Jesus diz que quando a palavra é ministrada,
A palavra é semente. Toda palavra de Deus que você recebe, ela é uma semente. Agora, para que a palavra de Deus vem? Para gerar fruto na sua vida. Para que uma palavra profética vem? Para que Deus traz uma palavra num culto? Para que Deus usa alguém para falar com você? É porque Ele está semeando algo no seu coração. Quantos de vocês estão cheios da palavra de Deus? Você tem profecias sobre a sua vida? Você lê a palavra de Deus e toma posse do que a palavra de Deus tem? Você está semeando no seu coração. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Já chegou um momento que você parou para pensar assim: as coisas não vão, ainda que eu tenha uma palavra de Deus? As coisas não acontecem. Sabe o que Jesus está dizendo em Mateus 13, 22? Que existem coisas, ou melhor, o seu coração pode estar cheio de outras plantas que vão competir com a palavra de Deus. Irmãos, essas 2 últimas semanas, Deus ministrou muito comigo e com a Neide sobre essa questão, que você pode ter, Marli, a palavra de Deus, mas você pode ter outras coisas competindo com ela, roubando o que deveria ser exclusividade só da palavra. Porque Jesus vai falar nessa parábola de um coração que tem espinhos. Ou seja, o que é? É um jardim que tem ali margaridas, que tem rosas, que tem de repente outros tipos de plantas boas, mas que tem um espinheiro crescendo. E sabe o que é interessante? Depois, na hora de você ir embora, dá uma olhadinha, a gente tem aqui um canteirinho. Um tempo atrás a gente foi no viveiro, foi no aniversário do Pedro, da Maria, lá no Max Pfeffer, e lá tem um viveiro. E as mulheres pegaram, foram lá, descobriram que dão plantas de graça. As mulheres, foi um bando lá da igreja, e pegaram um monte de planta, e trouxeram para plantar aqui. E os vasinhos estão lá com as plantinhas. Só que nesses últimos dias veio chuva. E se você olhar lá, você vai ver as plantinhas lá. Mas você vai ver um mato que cresceu. E cresceu mais do que as plantinhas. O que aquele mato está fazendo? Está competindo com as plantas. Mas mais do que isso, está roubando os nutrientes da planta. Talvez aquelas plantas não estejam crescendo porque os matos estão roubando o que era exclusividade só para aquelas plantas boas. Irmãos, o que eu estou querendo dizer para você? Você pode estar cheio da palavra de Deus, mas se tiverem ervas daninhas crescendo no seu coração, não adianta você ter a palavra, porque a palavra vai ser sufocada. Vou usar essa lista. Você tem uma promessa. Não, Deus falou que eu vou longe, que eu vou fazer, vou acontecer. Mas você é egoísta. O egoísmo vai sufocar a promessa de Deus na sua vida. Deus tem promessas para você prosperar. Não, Deus falou que eu vou ser próspero, que eu vou ter uma empresa e vai. Mas você é avarento. A avareza vai sufocar a promessa. Ah, Deus falou que eu vou para as nações, vocês que são jovens. Ah, Deus falou que eu vou para as nações, que eu sou missionário, e você chorou, você babou, chegou em casa empolgado, contou para o pai e para a mãe. Mas como você vai, se você é desobediente a pai e mãe? A desobediência está crescendo junto com a palavra. Então, em algum momento, a desobediência vai sufocar a promessa.
E aí eu penso, Ronaldo, que pode ser que nós não estamos vivendo as promessas de Deus para as nossas vidas, porque o nosso coração, o nosso jardim, está cheio de ervas daninhas que cresceram e estão sufocando a promessa de Deus. Aleluia! De repente você é alguém, irmãos, eu não estou dizendo que você não é de Deus. Esse coração recebeu a palavra, mas Jesus falou assim, as preocupações, o amor, a riqueza, ou seja, esse coração recebeu a palavra, mas nesse coração tem outras coisas. De repente as coisas não estão acontecendo na sua vida por causa da falta de perdão. Sabia que crente é ensinado a perdoar? Só que de repente você é tão amante de si mesmo que você tem dificuldade de perdoar. E tem promessas. Tem promessas. Deus fala com você. Deus semeou palavras. Mas existem coisas que estão competindo. Você pode ser alguém que tem problema de se reconciliar. Irmão, está cheio de famílias, de crentes, brigadas. Ontem eu fui num café de pastores, e aí uma pastora contando que ela entrou numa depressão profunda e quase morreu, e aí numa das reuniões nossas do café, ela foi restaurada e voltou. Primeira coisa que ela fez, ela falou, gente, eu reuni minha família toda, um monte de crente, tudo bicudo, um conversava com o outro. Ela falou, sentei todo mundo, falou o negócio seguinte, se arrependam, que vocês conhecem a palavra de Deus, vocês não se arrepender, o pau vai quebrar no lombo de vocês, vocês não vão para lugar nenhum. Choraram, se abraçaram e se reconciliaram. Mas irmãos, quantos daquelas famílias, no domingo estavam lá levantando a mão, tendo oportunidade, cantando, pregando, recebendo palavra, e é legítimo. Deus é um semeador, Patrícia, mas o diabo também é. O diabo é um semeador que vem para semear no coração do homem todo tipo de praga, para sufocar a palavra de Deus. Por isso que muitas vezes quando você recebe uma palavra de Deus, por isso que muitas vezes quando você ouve Deus falar com você, pode esperar que em algum momento o diabo vai usar alguém para te dar uma palavra de desânimo, para te jogar para baixo, para semear algo no seu coração, para matar aquela palavra que Deus deu. E muitas vezes a gente não entende e cai na armadilha, Raquel. A gente cai na armadilha e deixa com que certas sementes cresçam no nosso coração, que são sementes que o maligno semeou. O que você está deixando crescer no seu coração? E aí eu quero te perguntar, será que não tem erva daninha? Será que não tem espinhos que estão sufocando a palavra, a promessa que Deus fez para você? Esses dias lá em casa a gente está conversando muito sobre jardim. A Neide tem lá uns vasinhos com umas plantinhas, e aí de vez em quando ela vai lá, rega, tira uns matinhos, porque aqueles matinhos são ervas daninhas, que estão ali para roubar os nutrientes. Então a Neide vai lá e tira, e é tão fácil, porque algumas você trisca, elas já... Mas eu falei para ela, deixa isso crescer, não arranca quando está pequenininho, e daqui a pouco ela pode matar. Agora bem de frente da nossa janela tem uma chácara, e tem árvores lá, árvores que talvez tem décadas. E eu falei para a Neide, arrancar uma plantinha dessa é fácil. Agora, e quando algumas coisas cresceram no nosso coração e se transformaram em árvores? Aí é mais difícil. E aí, para ajudar, a gente está passando ali
perto do Docilar, e esses dias que deu uma ventania, caiu uma árvore. E aí estava a defesa civil lá para cortar as outras árvores, Simone. E eles fizeram uma operação de guerra, porque tinha corda amarrada na árvore por todos os lados, e uma pessoa subindo e cortando de cima para baixo. E aí cercaram tudo e mantiveram as pessoas longe, e a gente foi passando de carro e olhando aquilo, Márcio, e Deus só falando. Só que eles deixaram o toco lá, e eu falei para a Neide, tem que tirar a raiz, porque se deixar o toco, não demora muito, vai começar a brotar. Irmãos, existem coisas no nosso coração, que são pequenas plantinhas, que está fácil para tirar, mas muitos de nós deixamos, não tratamos, e essas coisinhas se transformaram em árvores, e agora para tratar, de repente vai ter que ter um esquema, vai ter que ter toda uma maneira de fazer, vai ter que ir cortando por partes, mas você não vai poder cortar e deixar a raiz, e arrancar a raiz. Se a terra pudesse falar, a terra diria, cara, dói. Dói. Já teve coisa que Deus foi tratar com você que doeu? Que foi difícil? Que você chorou? Que você fugiu? Por quê? Porque são coisas que estão enraizadas. Foi coisas, irmãos, Deus é tão lindo que quando está pequenininho Deus já fala. Deus já mostra, mas a gente é tão cabeça dura, que a gente deixa crescer. Só que vai chegar uma hora que ou Deus trata, ou você não vive o que Ele tem para você. Porque aquela árvore vai matar o que Deus tem para a sua vida. Nessa chácara lá na frente de casa, teve uns 2 anos atrás, que eles saíram podando tudo, cortaram a árvore, arrancaram a árvore pela raiz, podaram, e a chácara ficou tipo quase que pelada assim. A Neide até falou, nossa, que estranho, parece que o nosso apartamento está até exposto. Ficou estranho, agora já tomou conta. Mas existem árvores que precisam ser arrancadas, porque são árvores que são espinheiros, vão sufocar a palavra, vão sufocar o que Deus falou com você. E tem árvore, irmão, que não tem jeito, tem que arrancar pela raiz. Esses dias o Márcio veio aqui e jogou mata-mato, para matar os matos, mas ô praga, nem veneno, daqui a pouco você já vê ali. Quanto os irmãos vêm, limpa aqui, chove, já brota. A gente até brinca, se fosse dinheiro não crescia assim. Só que eu posso te escandalizar. A presença de Deus na Bíblia muitas vezes é comparada à chuva. Você já teve aquela experiência de que você está no melhor momento da sua vida espiritual. Você está buscando, você está na presença, e parece que quanto mais você se achega, mais as coisas ruins na sua vida aparecem. Sabe por quê? Esse canteirinho aqui foi limpo, só deixou as plantas que a gente quer, que são as plantinhas bonitas, mas a gente não via que tinha sementes ainda, que tinha raiz do mato ali ainda. E aí veio a água, e a água revelou o que estava escondido no coração. Eu tenho uma boa notícia para você: quando Deus vem, muita coisa que está no oculto do seu coração vai ser exposto. É por isso que eu estou entendendo, Luiz, que às vezes parece que quando Deus vem, a igreja vira um caos.
parece que brota mais problema. Começa a pipocar um monte de coisa. Por quê? Os problemas e as coisas já estavam lá, só que estavam ocultas no coração. Aí a chuva da presença veio e começou a regar aquilo, e Deus começou a expor o que estava oculto. E aí nós temos duas opções: ou a gente encara e arranca, ou a gente deixa crescer. Se a gente deixar crescer, vai levar para a morte todas as plantas boas. Mas Deus nos chama a arrancar. Deus nos chama, quando Deus estiver mostrando algo no seu coração, Ele está te convidando a tratar aquilo. Só que o que a maioria faz? Foge. Nós temos o espírito de Adão. Quando eles erraram, em vez de correr para a presença, Adão correu para o meio do mato e tentou se esconder. Quando Deus está querendo tratar, a gente foge. E irmãos, existe um espírito fugitivo nessa geração. A gente não está mais encarando as coisas. Você não pode falar verdades. Você não pode expor a pessoa aquilo que está no coração dela, senão ela vai fugir. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Você pode sair do país. Você pode sair até do planeta. Você pode ir lá na empresa do Elon Musk lá e se candidatar para ser um dos primeiros a povoar Marte. Você pode vir aqui no culto, a gente orar e você pegar o Boeing lá e ir embora para Marte. Fazer selfie de Marte. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus está lá. E o que está no seu coração vai junto com você. O salmista um dia disse assim: para onde eu vou? Se eu descer no mais profundo do abismo, você está lá. Se eu subir no mais alto céu, você está lá. Aonde eu for, você está. Só que eu tenho uma outra notícia. Se eu pudesse acrescentar no salmo, eu também diria assim: para onde você for, o seu coração vai junto, e o que tiver plantado nele também vai. Só que Deus nos ama tanto, Simone, que de tempos em tempos Deus vai nos cercando. Deus vai estreitando. E a gente não pensa, por que está estreitando? Por quê? Por quê? Então, de repente, Deus está trazendo a resposta para você hoje. Ele está querendo tratar algo que você fugiu a vida inteira. Irmãos, eu estou entendendo que existem momentos chaves na nossa vida. Quando algo grande vai acontecer, um nível de tratamento precisa acontecer. Porque se não acontecer, e você for para o próximo nível, você vai ter problema. É por isso que você vê às vezes grandes homens de Deus, que alcançam um patamar, quando está lá em cima cai, e quando cai a queda é tão grande, que às vezes não consegue se levantar mais. Será que são homens e mulheres que passaram a vida inteira fugindo do tratamento, fugindo, e Deus estreitando, e Deus ia apertando, mas eles sempre fugindo, e carregando coisas no coração, carregando plantas que Deus não semeou, carregando sentimentos que foram plantados pelo maligno, e aí um dia aquilo foi para fora, só que foi da forma errada, num momento que a pessoa estava em evidência, e ela, o que você tem deixado crescer no seu coração? Junto com a palavra de Deus. E irmãos, não tente ser espiritual. Todos nós temos alguma coisa crescendo, junto com a palavra de Deus. Falta de perdão, egoísmo, avareza, você sabe. E nós temos que lidar com isso. Alguns de nós temos que lidar ainda quando está pequeno. Mas alguns de nós vai ter que encarar árvores. Alguns de nós vão encarar uma plantação difícil. E que vai ter que ter uma estratégia. E às vezes vai ter que ter ajuda.
Porque nós vimos os caras arrancando a árvore lá. Tinha um esquema de guerra. Defesa civil teve que vir. Um cara subiu, o outro estendeu as cordas. Outros estavam cercando para as pessoas não chegar perto e aquela árvore cair. Só que eu entendo. E se Deus está trazendo essa palavra para nós, e para você que está aqui, para você que está em casa, é porque Ele quer nos colocar num outro nível. Mas nesse outro nível, algumas coisas vão ter que ser tratadas no nosso coração. Algumas plantas vão ter que ser removidas. Algumas árvores vão ter que ser arrancadas. Talvez ela comece pela poda, cortando devagarzinho, mas vai chegar uma hora que vai ter que puxar a raiz, porque senão nasce de novo. E irmãos, eu não quero ser destruidor de sonhos, mas vai ter um monte de crente que vai para o céu, vai provar das glórias vindouras, mas não vai ter vivido toda a plenitude da vontade de Deus nessa terra. Por quê? Porque não tiveram coragem de encarar coisas aqui dentro. Não dá, Jesus falou, se tem espinho no seu coração, se tem preocupação com as coisas dessa vida, se tem avareza, se tem egoísmo, uma hora isso vai matar a palavra. Não vai ter jeito. As duas coisas não vão caminhar junto. Uma hora, uma vai sufocar a outra. A palavra de Deus só mata essas plantas se a gente enxergar elas. E nós mesmos irmos lá e pela palavra arrancar. Mas a palavra por si só não mata as ervas daninhas, mas as ervas daninhas por si só matam a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais presença de Deus tivermos, mais as nossas misérias vão aparecer. Por quê? Porque Deus quer um coração limpo. Deus quer o jardim do seu coração limpo, para que Ele possa semear todo tipo de palavra, e o seu coração ser como o quarto tipo de solo, que deu uma semente a 30, a 60 e a 100. Deus quer limpar o nosso coração, para que todo tipo de árvores frutíferas, para que nós possamos ser pessoas que aonde chegam, tem frutos bons. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já chegou perto de alguém que você falou assim, misericórdia, velho. Ah não, não vou mais na casa de fulano não. Porque eu vou lá, fulano só fala mal do outro. Fulano está tão amargurado. Nossa, fulano estava derramando amargura, eu saí de lá atribulado. Você já passou por isso? Agora deixa eu te perguntar, será que você não é uma pessoa assim? Será que de repente você está, ai, ninguém vem na minha casa, ai, ninguém, mas você é amargurado. Porque a gente sempre olha e fala, ai, ninguém me ama, ninguém. Mas será que você é uma pessoa que dá para amar? Porque tem gente que a gente tem que se esforçar para amar. Agora você já foi em casa de gente que quando a pessoa começa a falar, não dá vontade de ir embora. São palavras boas, palavras que enchem. Que quando você está com um problema, você fala assim, eu vou falar com a irmã fulana, com o irmão fulano, vou mandar um zap para a pessoa, porque eu sei que essa pessoa sempre tem uma palavra de Deus. Ela sempre tem uma palavra de incentivo. Você já teve com gente assim, que você tem um sonho, você fala, cara, aí você vai compartilhar pensando, mas o espírito do hard, isso aqui é só para os mais velhos. Lembra do Lip e do Hard? Do leão e da hiena?
o leão sempre com um projeto, o leão sempre com uma palavra, e aquela maldita daquela hiena, ó céus, ó vida, ó azar, isso não vai dar certo, Lipe. E aí quando não dava certo, eu te disse, Lipe, que isso não ia dar certo. Irmãos, quem aguenta ficar com uma pessoa assim? Imagine que você viesse para o culto, e aí você está cheio de sonho, e eu falasse assim, ó, esse sonho que você tem não vai se cumprir não, hein? Você é um perebento, seu zóio é vesgo, sua família vai ser destruída. Eu duvido que vocês ficariam numa igreja assim. Mas será que nós não somos pessoas assim? Será que as pessoas que encostam perto de você podem comer bons frutos ou elas comem espinhos? Comem da sua amargura, comem das suas decepções, comem das suas frustrações, comem dos frutos amargos que estão gerando no seu coração. O que está crescendo junto com a palavra de Deus? Eu posso garantir para você, todos nós aqui temos coisas que estão roubando a palavra de Deus. Porque se não tivesse, a gente estava vivendo coisas tremendas. A gente tem vivido, tem experimentado um nível, mas sabe, Márcio, eu acho que é o nível da misericórdia, é o nível da graça. Mas a gente precisa começar a experimentar aquele nível de que Deus olha e fala, eu posso derramar, porque ali tem uma terra que não tem ervas daninhas. Jesus um dia disse assim, aí vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Sabe o que Jesus estava dizendo? O meu coração é um jardim que não tem nada do maligno. Mas um dia Jesus estava na mesa com os 12 discípulos, e ele virou para Judas e falou, meu amigo, vai fazer o que você tem para fazer. E diz que Satanás entrou no coração de Judas. Sabe por que Satanás entrou no coração de Judas? Porque o coração de Judas era um jardim cheio de ervas daninhas. Primeiro que Judas era ladrão, ele roubava. Os dízimos e as ofertas entravam para a equipe de Jesus, e ele ficava com a bolsa, e ele roubava. Você já leu isso? Outra coisa, Judas tinha expectativas erradas quanto ao Messias. Então o coração de Judas era um terreno fértil. E aí em algum momento Satanás entrou. Irmão, se a gente não tratar o nosso coração, em algum momento o diabo vai entrar. E se ele entrar no coração, vira uma arruaça. É por isso que muita gente cai. É por isso que muita gente volta para a vida errada de novo. Ah, mas por que caiu? Fulano era uma bênção. E era uma bênção. Só que estava deixando coisas crescerem junto. Deus tentando podar. É muito interessante que quando Jesus ressuscita, uma das mulheres vem em Jesus e ela confunde ele, sabe com o quê? Com o jardineiro. E aí eu estava falando, Jesus, o Senhor é o jardineiro, que está sempre procurando cuidar dos nossos corações, mas a gente está sempre fugindo. A gente está sempre correndo, porque a gente acha que vai ser ruim. Mas vai ser bom, porque Ele vai estar te libertando, porque Ele vai estar te levando a experimentar coisas maiores, níveis maiores do que Ele tem para você. Vamos ler agora, Tiago, capítulo de número 3. A minha oração por você nessa noite é que o Senhor abra os seus olhos para que você veja toda a erva daninha e toda a planta ruim que está crescendo no seu coração. E que você pare de fugir e você comece a encarar
para que você possa viver o melhor de Deus. Tiago, capítulo de número 3, vamos ler do verso 14 ao 17. Diz assim: mas não vos orgulheis nem mintais contra a verdade. Se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Deixa eu te explicar esse versículo. E eu vou te falar o que Deus falou comigo. Você está cheio de amargura. Não, você não, que o coração de vocês está limpinho. Eu estou pregando essa palavra, não sei nem porquê. Porque eu não tinha o que pregar, eu estou pregando isso aqui. Mas os irmãos que estão em casa, têm amargura em casa, no seu coração. Está lá com o coração amargurado. E começa a tomar atitudes. E quem olha, acha que a atitude dessa pessoa, Patrícia, está certo. Ah, fulano está assim, porque você viu também o que fizeram com ela. Poxa, não, eu também no lugar faria a mesma coisa. Ponto. O outro é inveja. Ah, mas também você viu? Ah, mas até eu também teria inveja, fulano. Nossa, mas você viu também o tamanho do carro que o cara comprou? Meu Deus, você viu lá? Não, até eu também. Não, isso aí, todo mundo tem inveja, irmão. E aí, Tiago vai falar também de um outro tipo de pessoa, que é gente que fica gerando divisão. Ah, mas deixa eu tomar cuidado aqui no que eu falo. Esse brinquedo é meu e eu não vou dividir com ninguém. É meu. Ah não, vou chamar a Renata, vou chamar a Simone, vou chamar o Carlão. Vocês podem. Porque afinal de contas eu paguei um preço. E esses irmãos aí que não pagaram preço agora querem brincar com o nosso brinquedo. Não, vocês podem. E aí a Simone chega e fala: não, mas você está certo, você pagou um preço mesmo. Eu também no seu lugar, eu ia só chamar esse grupinho mesmo e deixar os outros. Isso para o mundo e para o raciocínio humano parece sabedoria. Tiago vai dizer assim: isso parece que é laranja. Isso parece que é uma árvore de Deus, mas essa sabedoria não é a árvore de Deus. Essa sabedoria é terrena, é diabólica e é carnal. Qual é a árvore da sabedoria de Deus? Ela é moderada, ela é tratável. Mas por que eu estou citando esse texto? Irmãos, existem árvores que você olha e fala assim: é fruta isso, e é veneno. A Neide ministrou sobre a amoreira brava, porque tem uma amoreira que dá amoras comestíveis, mas tem uma amoreira que dá frutos que são venenosos. Existe uma sabedoria que parece ser a sabedoria de Deus, mas Tiago vai dizer: ela é carnal, ela é diabólica e ela é terrena. E sabe o que Deus falou comigo? Deus falou para mim: muitos de vocês estão se movendo na sabedoria errada. Eu falei: não, Jesus, não, nós é crente.
E aí o Espírito Santo falou para mim assim: Simone, o que está movendo você, Márcio? Se você está se movendo por amargura, se você está se movendo por inveja, se você está se movendo por espírito faccioso, para as pessoas parece que você está sendo sábio, mas você está comendo da árvore errada. E aí eu vou falar de mim. Nesses últimos tempos, eu me deparei lutando com uma árvore, que eu acho que cresceu no meu coração, sem eu perceber. A amargura, ofensa. E Deus falou comigo: todo ofendido tem razão, porque alguém fez algo com ele. Não existe ofensa sem razão. Alguém pisou no seu pé, você ficou ofendido? Não está certo? Pisou no meu pé. Só que Deus falou: o que você vai fazer com a ofensa? Você vai liberar a pessoa? Ou você vai pegar um revólver, vai lá e vai matar ela porque ela pisou no seu pé? Você está amargurado porque alguém fez alguma coisa com você, está certo, mas o que vai fazer você se mover? E aqui eu vou chutar o pau da barraca. Irmãos, está cheio de gente se movendo das igrejas, mas não foi Deus que falou, é a amargura, é a ofensa no coração, não estão sendo movidos pelo Espírito. Parece ser sábio. E eu até falei: meu Deus, eu acho que eu já aconselhei gente com a sabedoria terrena e diabólica. Porque alguém chega e fala: ô Renata, fui lá na igreja lá, você não sabe, Renata. O apóstolo Márcio jogou um sapato em mim. A apostila pegou um copo d'água, jogou na minha cara. E ainda veio a Melissa ainda e me deu uma sapatada. E até a Lavínia. Eu não volto mais lá. E se a gente não se liga, o que a gente faz? Tá certo. Eu no seu lugar também faria o mesmo. Afinal de contas, eu também já vou lá no culto e eu já vou ficar ligeiro. Se aquela menininha vir para perto de mim, eu vou chutar ela. Só que qual é a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus nunca vai gerar facção. A sabedoria de Deus é falar: acalma o seu coração, mas isso precisa ser tratado. Você tem algum problema aí? Será que Deus não está querendo mostrar algo mais profundo? Será que aquele seu amigo chato, aquele seu chefe que está no seu pé, Deus não está querendo mostrar algo mais profundo que está enraizado aí dentro do seu coração? Será que esse irmão chato que está aí toda hora pisando na bola com você, será que ele não está sendo um instrumento de Deus para mostrar quem você é e o que está crescendo dentro do seu coração e que talvez já se transformou numa grande árvore? E aí nesses últimos tempos Deus tem falado comigo: tem uma raiz de amargura e de ofensa dentro do seu coração e ela precisa ser arrancada. Porque não tem nada a ver com as pessoas, tem a ver com você. E se voltar para si, gente, que luta que é. Então qual tem sido a minha oração? Senhor, esses dias eu e a Neide viemos aqui orar e a gente ministrou um ou outro. Um arrancando a raiz do outro. Trancamos, estava só nós dois aqui dentro, e aí, vamos orar, vamos. Aí ela enfiou a mão no meu peito: Senhor, toda raiz de amargura, toda raiz de ofensa, sai. E eu pus a mão também no peito dela, falei: sai também toda a raiz. E a gente ficou ali, um arrancando a raiz do outro. Aí chegou uma hora que ela falou: cara, quase caí. Falei: ia cair nós dois aqui estribuchando. Mas aí eu tenho me voltado para mim e tenho falado: Senhor, quais são as plantas que estão crescendo no meu coração e estão me impedindo de ir mais longe em Ti? Eu não quero saber o que as pessoas fizeram, porque pessoas sempre vão estar fazendo alguma coisa ruim.
Irmão, gente sempre vai estar traindo, gente sempre vai estar dando apunhalada, gente sempre vai estar pisando no seu pé, gente falsa, gente que não ama, gente ruim, tem em todo canto. Mas eu posso cuidar do meu jardim, eu posso cuidar do meu coração, eu posso fazer do meu coração um jardim regado e cuidado, eu posso fazer do meu coração um jardim fechado e selado, aonde só o Espírito de Deus, só a palavra de Deus tem acesso. Eu posso criar um muro no meu coração, que a ofensa não entra, que a amargura não entra, que a inveja não entra, que o espírito faccioso não entra, que a soberba não entra, que o orgulho não entra. Mas se eles entraram, Deus está desafiando eu e você a começar a arrancar essas plantas, para que nós possamos viver as promessas de Deus. Deus vai levar eu e você a encarar as plantas ruins que estão no nosso jardim. Deus vai levar, querido. Agora, se você não quiser, beleza, nós se encontramos na glória. Você vai para o céu. Só que tem o seguinte: você vai ser daqueles que não vai viver o que Deus tem para você aqui. E eu vou mais agora. Muitos de nós já estamos atrasados no que Deus tem para nós, por causa da falta de tratamento no coração. E a gente sabe. A gente sabe, a gente se faz de desentendido, mas a gente sabe quando é com a gente. A gente sabe quando está pegando e é você. E irmãos, eu vou dizer para você, já expulsei demônio, já fui para outra nação e orar, e enfrentamos principados e potestades. Mas eu descobri que a maior batalha é quando eu chego em casa, Júlio, e olho no espelho, e olho para mim, e aí eu falo: sai, Márcio, em nome de Jesus, sai, sai, sai. Ele não sai. Quando eu levanto de manhã cedo, quando eu acordo adorando, louvando, e daqui a pouco eu, já dei uma patada na Neide, já deu uma cabeçada na Melissa. E aí eu olho e falo assim: cara, eu ainda continuo pisando na bola como marido, como pai. Quando você sai na rua, alguém faz alguma coisa, e você já, igual os caras pularam aí, roubaram os fios. E aí eu falei: Jesus, passamos uma noite aqui eu com a espada, velho. Aí depois a gente passou uma segunda noite. Eu falei: agora eu preciso passar a segunda noite crente, porque eu passei uma noite aqui na carne. E eu falei: não, agora a gente precisa passar como crente. Aí falei para a Neide: vamos passar a madrugada de novo lá na igreja? Aí viemos aqui, o Melissa estendeu um colchão ali, aí passei orando. Aí fomos até às 5 da manhã orando, que eu falei: não, agora eu vou com a espada do Espírito. Mas sabe, Simone, ver aquele Márcio novamente me deixou muito triste, muito abatido. Porque aquele Márcio do passado não pode viver as promessas de Deus. É o novo Márcio que vai viver. É o novo Luiz que vai viver. É o novo Osmar que vai viver. É o novo Alessandro que vai viver. É a nova Patrícia. É a nova Zeneide, é o novo homem, é aquele que está quebrantado, é aquele que o coração está limpo. São esses que vão viver a promessa de Deus, porque o coração deles está puro, o coração deles está limpo, e aí Deus pode dar mais palavras, aí Deus pode semear mais, e aí a gente vê 30, 60 e 100 por um. Aleluia, meu Deus, a hora voou. O que está te movendo? O que está fazendo você se mover? O que está fazendo você ir de um canto para o outro? Quais são as suas motivações? O que é
Qual é a lenha que está queimando no seu coração? Qual é o motor que está no seu coração? É a falta de perdão, é a amargura, é o sentimento de inveja. Irmãos, tem gente que quer trabalhar, que quer conquistar, por quê? Mas o fulano lá tem, eu também tenho que ter. Você não deve ser movido por isso. Não é a inveja que tem que te mover. Não deve ser o sentimento, eu faço melhor do que ele. Se isso está te movendo, você está na carne, essa sabedoria é diabólica e ela é terrena. Mas são coisas que estão aqui. São coisas que a gente se pega, Júlio, quando a gente vai ver, a gente está até fazendo as coisas de Deus. Não, eu estou fazendo, mas o que está me movendo é o Espírito. É os sentimentos, são as árvores ruins que estão aqui dentro. De repente você quer crescer, você quer expandir, porque você carrega a falta de perdão, carrega ódio, carrega raiva. O que está te movendo? Qual é a força que está gerando e está te impulsionando para frente? Só existe uma força que tem que fazer isso, é Deus. Tem gente que às vezes quer casar para sair de casa porque tem problema com os pais. Isso não deve ser a sua motivação para casar. Isso é fuga. Tem gente que quer começar, tem marido que quer começar a trabalhar porque ele não aguenta a tribulação da mulher. É fuga. Tem marido que fica fazendo hora extra em casa porque ele fala, cara, eu vou chegar em casa só por Deus. E tudo bem, sua mulher deve ser uma íngua de caroço. Você está certo. Mas a sabedoria que vem do alto vai procurar conserto. A sabedoria que vem do alto vai falar, não, eu vou chegar mais cedo e eu vou quebrar essa mulher. Não vou quebrar no pau não. Vou quebrar ela, todo dia eu vou levar um presente. E ainda que ela rejeite, uma hora vai quebrar essa dureza. Nós fomos chamados a andar em espírito contrário. Jesus falou, se alguém quiser que você ande 1 milha, ande 2. Porque são essas atitudes que não deixam que sementes ruins entrem no nosso coração. Qual é a planta que está crescendo dentro do seu coração? Deixa eu te dar uma boa notícia para a gente orar. Chegou a hora de encarar isso. E se eu não quiser? Tudo bem. Lá na esquina Deus te pega. Só que eu falo para você, se é umas plantinhas pequenas, vamos tratar agora que é mais fácil, dói menos. Porque se já se transformou em árvore, vai doer. Mas depois que aquilo é arrancado, fica uma terra fértil. Eu orando pela Neide, sai raiz, sai. E ela sentiu algo saindo. E Deus deu uma visão para ela, Simone. Ela via um bicho escondido debaixo das raízes. Ela ficou ai meu Deus, que nojento. Árvore ruim nas nossas vidas vira habitação de demônios. Mas acho que isso fica para uma outra parte. Deixa procurando raízes. É noite de ceia. Nós vamos comer do pão e vamos beber do cálice. O Márcio jogou mata-mato ali. E matou. Na outra semana os matinhos tá tudo. Que nessa noite
o sangue de Jesus seja um mata-mato na minha e na sua vida, mas que também seja um revelador, que essa ceia caia para nós como água, para que toda semente ruim que está no nosso coração possa brotar e mostrar as arvorezinhas velha ruim que está querendo crescer aí, e você vai ter força para arrancar. Eu quero desafiar você a esse ano, encarar a sua cura e a sua libertação. Eu quero desafiar você esse ano, ser alguém diferente e entrar nas promessas de Deus. Eu quero desafiar você esse ano, encarar o seu passado, consertar esse passado para que você possa viver um futuro decente. Eu quero desafiar você a assumir um compromisso sério com Jesus e ter um coração quebrantado para se arrepender do que for preciso se arrepender. Curva a sua cabeça. Os irmãos estão distribuindo a ceia. Vai falando com o Senhor. O Senhor me deu uma visão agora. Eu vi um terreno com muitas pedras preciosas, muitos diamantes. E eu falei: Jesus, o que é isso? Ele falou assim: Márcio, existem muitos tesouros aqui ocultos, que quando essas árvores forem arrancadas, vai começar a aparecer. Por trás de toda árvore ruim do seu coração, tem um tesouro de Jesus. E que esse sentimento, essas coisas não estão deixando você ver e nem provar. Mas se você deixar Deus fazer, você vai ver o que Deus tem reservado para você. Tem muitos tesouros ocultos. Tem muita provisão que está escondida debaixo dessas raízes. E quando Ele tirar, vai vir para fora pedras preciosas. Meu Deus, que visão tremenda. Eu estou vendo ainda um terreno cheio de diamantes e de esmeraldas, pedras preciosas, Ronaldo, mas que estavam ocultas debaixo de raízes. Tem muito valor aqui. Ah, Deus, eu sei, Jesus. Existem pessoas aqui que são dominadas por um espírito de não se sentir, de achar que não tem valor. Você se pega de tempos em tempos deprimido, dizendo: eu não tenho valor, eu não tenho importância. Você olha para você e você não vê valor algum, e o Espírito Santo está dizendo para você: você não vê valor, por causa dessas árvores que estão no seu terreno, essas árvores ruins que cresceram no seu terreno, mas quando essas árvores forem arrancadas, você vai ver o valor. Você vai começar a ver o seu valor, e você vai ver que você é uma terra valiosa, porque o Espírito de Deus habita em você. Está faltando pão, cálice, todo mundo pegou? Ei, olha para o pão. O corpo de Jesus foi partido para que você fosse curado. O corpo do Messias foi partido para que hoje você pudesse ter as suas raízes curadas.
Coma do pão, coma do corpo. O sangue de Jesus foi derramado para matar toda planta que Ele não plantou em nós, desde a raiz. O sangue de Jesus foi derramado para revelar aonde nós precisamos de cura. Beba do sangue, beba do sangue. Eu sinto que tem pessoas que precisam vir aqui à frente. Principalmente você que luta. A luta no seu interior é que você não vê valor em você. Você se desvaloriza, você se menospreza. Você luta com esse sentimento. Você acha que você não é importante, que você não tem um valor e que as pessoas não se importam com você. Se você luta com isso, eu quero te chamar a vir aqui à frente. Vem aqui à frente. Não tenha medo, não tenha vergonha, venha. É a oportunidade que Jesus está te dando para matar isso. Arrancar essa árvore e você começar a ver o valor. Mas eu sinto que há outras pessoas aqui que precisam vir à frente. Você está sentindo um quebrantamento no seu coração. Deus falou com você. Deus ministrou, Deus já mostrou coisas. Aí eu quero te chamar, vir aqui à frente também e se dobrar diante do Senhor. Enquanto nós louvamos, enquanto nós adoramos. O jardineiro está aqui. O jardineiro está aqui. E Ele quer cuidar do seu coração. Ele quer arrancar tudo aquilo que te magoa. Ele quer arrancar tudo aquilo que dói. Ele quer arrancar toda a tristeza, toda a mágoa, toda a raiz de amargura, toda a ofensa. Ele quer arrancar. Por que Ele quer arrancar? Porque Ele está com a mão cheia de boas sementes. E Ele quer ver a sua vida dando frutos. Aleluia. Se coloca de pé. E você que deseja, vem à frente. Vem à frente. Ou se você quiser vir com alguém, também vem. Sua humildade colocou o jardim em mim. Talvez você carrega algum trauma, alguma tristeza, algo que dói no seu coração. Vem. Vem. Se você quiser vir com alguém, você é livre. Se você, pelo horário, precisa ir embora, eu já te abençoo em nome de Jesus. Você já está abençoado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te encha de paz. Mas se você pode ficar mais uns 5 minutinhos, fique. Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo. Vem, vem. Se você quiser vir orar com alguma dessas pessoas, vem também. Às vezes existem raízes que a gente não consegue tirar sozinho. Existem coisas no nosso coração que a gente não consegue. A gente precisa de ajuda. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois
amor. Se você quiser orar com alguém, vem. Nem se merece. Deixa Deus te usar. O amor se ganha, De graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ô jardineiro, nós precisamos do Senhor. Quero conhecer Jesus. Jardineiro, nós precisamos de Ti. Eu quero conhecer Jardineiro, Jesus. nós queremos ser esse jardim regado e cuidado. Quero conhecer. Nós queremos ser esse jardim cuidado pelo Senhor. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Conhecer. Abra o seu coração para o jardineiro. Abra o seu coração. Quero conhecer Jesus. Oh! Ser achado nele. Abra o seu coração. E ser achado nele. Abra o seu coração. O jardineiro está aqui. Yeshua. Você que está em casa, o jardineiro está aí. O jardineiro está aí. Oh, Yeshua. Yeshua. Fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele. Ei! Ei, Jesus! Fale com Ele! Ei, cheira, mandala lava show! Que essa semana o nosso Yeshua, o nosso Jesus, que é um jardineiro por excelência, esteja visitando o jardim do nosso coração. Que essa semana Jesus cuide de você. Ele tem cuidado, mas que o cuidado dele seja mais profundo. Que seja um cuidado do coração. Que tudo aquilo que você tem lutado, sentimentos, possam ser vencidos no poder do amor dele. Que essa semana Jesus revele a você o valor, a preciosidade das coisas que estão no seu coração. Que toda depressão, que todo pânico, que todo sentimento, irmãos, é o que queima muito no meu coração, um sentimento de inferioridade. Eu sinto aqui, fica vindo no meu coração, tem muita gente aqui que precisa encontrar o seu valor em Cristo. Você se desvaloriza demais. Você foi muito desvalorizado na vida. Você ouviu muita palavra, te falaram muita coisa para você, te desmereceram demais. Mas Jesus está dizendo para você: olhe para o que eu fiz por você lá na cruz. Olhe o seu valor pelo que eu fiz. O seu preço, show, foi preço de sangue. É isso que determina o seu valor. Não é o que as pessoas dizem ao seu respeito. Não é o que você diz ao seu respeito. É o que Deus diz ao seu respeito. É o que Ele fez por você.
É o seu valor que foi um bom preço pago lá na cruz. Esse é o seu valor. Cheio. Que essa semana o jardineiro cuide de você. Que essa semana seja uma semana de encontrar com o jardineiro. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vai na paz. Se você quiser ficar mais um pouquinho orando, aqui tem liberdade. Mas eu vou liberar você porque eu sei que amanhã é segunda. O horário já avançou. Passa lá na cantina, come um pastel, leva embora uma trufa. Deus te abençoe. Vá na paz. Vá na paz. Lembrando, amanhã tem reunião de oração às 20 horas. Sexta-feira nós temos Shabat às 20 horas. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.